Bom dia, boa tarde, boa noite. Não quero ninguém me seguindo, eu quero vocês me acompanhando lado a lado. Olá! Então, dando continuidade ao que a gente falou no último vídeo sobre racismo, a gente trouxe o conceito de racismo, né? A gente precisa entender o que é para poder a gente combater. Hoje nós vamos falar sobre um tema polêmico, como tudo relacionado ao racismo, que é o conceito de democracia racial. É um termo cunhado pelo sociólogo Gilberto Freire no seu livro Casa Grande e Senzala, em que ele diz que o Brasil, né, no final da escravidão, a mistura de índios, brancos e negros, nós formamos o que se chama de democracia racial, ou seja, a harmonia, né, o bom funcionamento da sociedade baseado nessa mistura, né? Então a gente deixou de ter os negros, deixou de ter os brancos, deixou de ter os índios, para ter hoje o que a gente chama de etnia brasileira. Isso o Gilberto Freire falando. Mas será que a história é essa mesmo? Será que nós vivemos nessa harmonia? Porque harmonia, ela quer dizer equilíbrio. Existe equilíbrio nessas relações? Ou o racismo é um fator que desequilibra e que distorce, né, a nossa realidade e atrapalha o funcionamento social? Não, gente, nós não vivemos uma democracia racial. Isso aí, essa harmonia, esse equilíbrio levantado pelo Gilberto Freire, na verdade nunca existiu. O Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido e depois disso o que a gente viu foram relações desequilibradas, sempre de um grupo querendo se sobrepor sobre outro. Aqui o grupo que quis sempre se sobrepor foi no começo os portugueses e hoje esse controle, essa sobreposição vem sempre em relação dos brancos para as outras etnias. Então a gente precisa ter bastante clareza nisso, né? O racismo ele está presente hoje, agora no Brasil. Ele não acabou. Ele não foi uma coisa da época em que milhões foram escravizados para poder manter o sistema econômico brasileiro funcionando. Hoje o sistema de escravização ele mudou, ele ganhou novas nuances, novas formas, mas na verdade, infelizmente, nós sempre vivemos sob essa égide do controle dos brancos sobre as outras etnias. E a gente pode falar sobre isso, né? A gente vai aprofundar sobre isso para a gente poder lutar contra. Desse contexto todo que a gente está levantando aqui, uma constatação que a gente tem depois de estudar sobre o racismo, eu acompanho esse assunto e estudo isso já há vários anos, a gente chega a uma constatação terrível. Se você for fazer um levantamento de todos os problemas sociais mais graves que nós temos no Brasil hoje, todos eles são herança dos 388 anos do processo de escravização que a gente teve no Brasil. Escravização dos negros africanos. Então, problema de moradia, problema de trabalho, educação, problema de violência, tudo isso é herança desse período longo da nossa história. Ou seja, o Brasil, ao longo de sua história, ele viveu um tempo muito mais longo dentro de um processo de escravização de pessoas do que fora dele. Por isso que o racismo ainda é uma coisa tão presente, tão forte. O racismo ele é uma tecnologia que é usada para o controle e a dominação. Então, pensem bem, 388 anos de história vivendo dentro do processo de escravização em que existiam leis que tornavam possível que seres humanos fossem escravizados, torturados, mortos, violentados
tudo dentro da lei, que, né, os donos dos escravos podiam fazer isso naturalmente, qualquer coisa. O negro, as pessoas negras eram consideradas objetos, né, e um objeto, o dono desse objeto pode fazer com ele o que ele quiser. Só que o ser humano não é objeto, os negros não são objetos, e isso é uma coisa que nós temos que apagar da nossa existência, a questão do racismo. Então pensem bem nisso que eu acabei de falar, né? Tudo que nós vivemos hoje que está de negativo é herança desse período da escravização de pessoas. Tá certo? Então, para poder melhorar o Brasil e a gente entrar num caminho diferente, um caminho de equilíbrio, que a gente falou antes, só combatendo o racismo com muita eficiência e garra. Tá certo? Então, para a gente lutar contra o racismo, é preciso que a gente seja antirracista. Ser antirracista é ser opositor a tudo que o racismo propõe. E depois nós vamos aprofundar sobre como que o racismo atua hoje em dia, né? Eu já deixo aqui uma dica de livro, o Racismo Estrutural, do professor Silvio Almeida. É um livro que dá um panorama contemporâneo de como o racismo atua, né, na nossa sociedade. Tá bom? Eu vou ficando por aqui nesse vídeo de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima.